Início de uma nova semana no Diablo Immortal e a gente tem a chegada das novas runas lendárias que já estavam previstas para chegar, mas elas chegaram agora, então vem comigo, vamos dar uma conferidinha juntos nela. Sejam muito bem-vindos ao Medioff TV, Medioff que vos fala. São 3 horas da manhã agora, eu estou exausto, caindo aos pedaços, mas para já trazer essa novidade para vocês assim que vocês acordarem com o vídeo fresquinho, vamos dar uma conferida nas novas runas que chegaram no Diablo Immortal. A gente não sabia se seriam runas lendárias ou seriam runas míticas, seriam as runas roxas, né? Mas vamos dar uma conferidinha. A gente tinha até a atualização, até a runa leve, então vamos conferir as outras runas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 8, 10 runas novas. Então, assim, muitas das runas, praticamente todas as runas já vão ocupar espaço de outras runas lendárias já existentes. Agora, se vai valer ou não, até porque a gente tem a runa Ot, que ela se encaixa na cabeça na ombreira, é a melhor runa do jogo. Você consegue 8% de redução de recarga com 2 runas, obviamente, e 4% de velocidade de ataque, isso é muito bom. Mas vamos conferir aqui juntinho. Runa Jin. Dano recebido sob efeito de perda de controle reduzido, cura sua vida fora de combate, 10% da cura excedente se converte em escuro até 20% de sua vida. Calça. Esses valores não aumentam. Ok, não vejo utilidade para isso. Até porque a outra runa da calça, ela pelo menos reduz o dano contínuo que você recebe. Runa Pin, a gente vai equipar na mão secundária, então dá para usar 2 peças dela. Dano causado a inimigos de elite aumentado, a gente não se preocupa com isso. Dano recebido reduzido, isso é bom. Dano causado a inimigos protegidos aumentado em 8%. Mais ou menos, mais ou menos. Eu não me preocuparia muito com essa runa. Runa Cote, que vai no peito. Resistência a atordoamento aumentada. Eu não sei porque que o Diablo Immortal ele faz separado as resistências. Ao invés de fazer com que, tipo, todas as resistências sejam uma coisa só, resistência à perda de controle, uma coisa, acabou. Você tem resistência a atordoamento, congelamento, atordoamento, cegueira, amedrontamento. Então fica muito difícil você tentar fazer uma build de resistência. Então isso aqui também não vejo grande coisa. E a mecânica de evasão, ela realmente só é utilizada por, assim, de uma forma eficaz pelo monge e pelo bárbaro. Consegue evasão no golpe místico e o bárbaro na disparada, se eu não estiver enganado. Ainda assim não é grande coisa, é 20% em cada uma, então difícil. Se isso daqui fosse uma coisa mais eficaz, aí poderia até ser. Runa Thor, que seria na cabeça e na ombreira, ela seria no lugar da runa Ot. Na minha opinião, é a melhor runa do jogo atualmente. Reduz o dano contínuo em 4%, aumenta a vida máxima em 1,5% e o dano de inimigos próximos reduzidos em 4%. Não é ruim, é boa. Até porque esses valores seriam dobrados, seria 8%, 3% e 8% também. Mas o problema é que a gente teria que tirar a runa Ot pra colocar. Cara, não vale a pena. Runa Ast na mão principal, então a gente também poderia equipar 2 delas. A gente tem aumento de velocidade de movimento, que é sempre bem-vindo. Dano causado a inimigos com vida abaixo de 30% aumentado em 4%, que é ok. Habilidade de investida viaja 0,12% mais longe e rápido para cada 1% de aumento de velocidade de movimento. Eu até penso numa utilidade disso aqui para Tempest, para monge, mas até para BK, dependendo da build. É só isso que ela tem. Não vejo grandes coisas nisso. Deixa eu ver a outra runa da mão principal. Outra runa da mão principal. Aqui. Os ataques primários têm 100%, 6% de dar slow e o dano de acerto crítico aumentar em 6%. Troco tudo aquilo por 12% de dano crítico, gente. Desculpa. Não acho uma boa runa. Não vejo um... Ok. Últimas 5 runas. Vocês vão perceber que tem 5 runas
e são bem inúteis. Tem 5 que são utilizáveis, tem uma, na verdade tem 4 que são utilizáveis e uma que é muito boa. A gente vai olhar daqui a pouquinho, que tá bem ali embaixo. A pernas, runa on. Dano recebido enquanto se move reduzido. Recarga de habilidade investida reduzida em 0,02 segundos. Acho que deve ser 0,2 segundos quando derrota um monstro. Persistência. Cara, perna, ruim, não. Eu ia fazer uma piada sem graça, mas estou com tanto sono que eu não consegui fazer. Desculpem. Ataques primários têm 6% de chance de dar o slow. Aumenta o dano de ataque primário, isso é bom. Mas dano causado a inimigo sob efeito de perda de controle aumentado. Ok. Eu consigo ver um necromante utilizando isso aqui como a build daquela do Telefear, que você dá teleporte e causa amedrontamento. Um arcanista de canalização. Para outras classes, ele não. Pensando bem, isso aqui até que pro Tempest ia funcionar muito bem. Porque o acerto fluido da causa perda de controle. Então seria interessante. Dá o acerto fluido, você vai dar slow no ataque primário, chegando a 6%, né? Que você dá pra equipar 2. E aumentar o dano em 9% do ataque primário é bastante coisa. Bastante coisa. Isso aqui pra um Tempest é perfeito. A mão secundária, ok. Runa Tati, duração de efeito benéfico, bom. Dano recebido de jogador em monstro elite reduzido em 2, bom. Chance de bloqueio 2. Problema, cabeça e ombreira. O mesmo problema que a gente tem na runa... se eu não me engano. Ela tem que utilizar o slot da runa Ot. Trocar 8% de redução de recarga e 4% de velocidade de ataque. Por isso daqui... eu acho que só se você realmente só estiver interessado no PVP do jogo. Aí pode até ser. Mas eu prefiro a Ot, eu prefiro a redução de recarga. Só pra vocês terem em mente, a runa, a gema Esperança Reprimida, ela no nível 10, ela te dá 6% de redução de recarga. Com 2 runas que você vai gastar ali 20k de platina cada uma, você consegue colocar 8%. A runa Doll, velocidade de ataque matada em 2%. Monstro tem chance de explodir, causando dano aos inimigos à sua volta. Taxa de recuperação de recarga de habilidade vestida aumentada para cada 1% de velocidade de ataque. Também não usaria. E por último, a runa Raum, como vocês quiserem. Mão principal. Então dá para dobrar isso aqui. Dano de habilidade aumentado, bom. Dano causado a jogadores e monstros. De elite. Dano causado aos inimigos com vida cheia. Cara, isso aqui eu vejo muito. Cara, é boa. Essa aqui é uma boa runa. Tá? Ou seja, vai aumentar 10% do dano que você causa no primeiro ataque um alvo. Vai dar 6% de aumento de dano nas suas habilidades. 4% de aumento de dano a jogadores. Boa. Eu acho que a runa Raum, como vocês quiserem falar, e a Tati seriam as melhores. O problema da Tati é o problema da cabeça da ombreira. Mas a Raum vai na mão principal e a runa Ré, potencial muito grande para Tempest. Beleza, galera? Estas são as novas runas que chegaram no Diablo Immortal. Gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acharam. Seria muito legal a gente ter uma discussão sobre o que pode vir a ser um novo meta. Qual a classe que vai se beneficiar melhor de cada uma. Não dá para especular os valores que está tudo indisponível, então não sei quanto vai ser. Vou dar a mesma dica de antes que eu já dei. Vendam o quanto antes vocês fazerem platina. E com o passar do tempo, vocês juntarem as platinas de vocês, vocês podem comprar as que vocês acharem interessantes. Mas por agora, de início, deixa a galera que vai gastar dinheiro no jogo comprar e a gente faz a nossa platininha. Beleza, gente? Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Vejo vocês no próximo e vida longa e próspera.